Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Instituto Butantan entrega hoje mais de 1 milhão de doses da Coronavac. E por falta de insumos, a produção da vacina deve ser paralisada. 1.100.000 doses da Coronavac. Esse é o último lote de vacinas produzidas pelo Butantan a partir do insumo recebido em abril, liberado para o Programa Nacional de Imunização. Agora o Instituto suspendeu completamente a produção da vacina por falta de matéria-prima e fica aguardando a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para retomar a produção. Muitos estados já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose do imunizante por falta de vacina. O diretor do Instituto, Dimas Covas, afirmou que não há previsão de quando a matéria-prima irá chegar. O governo de São Paulo tem participado de reuniões com o embaixador do Brasil na China para tentar viabilizar a autorização para a exportação dos insumos da vacina. Olha só, a Anvisa autorizou os testes da vacina indiana Covaxin no Brasil. O imunizante ainda não recebeu a certificação de boas práticas de fabricação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a solicitação do estudo com brasileiros foi feita pela empresa Precisa Farmacêutica, que é parceira da fabricante da vacina, a indiana Bharat BioNTech. A Anvisa ainda não concedeu à Covaxin a certificação de boas práticas de fabricação. Entre os problemas apontados estão questões sanitárias, de controle de qualidade e de segurança no processo de produção da vacina. A certificação é um dos requisitos para o registro de um medicamento ou vacina no Brasil. A negativa da Anvisa afeta o cronograma de doses previstas pelo Ministério da Saúde, que assinou um acordo para a compra de 20 milhões de doses do imunizante em fevereiro. A Covaxin apresentou eficácia geral de 78% nos casos sintomáticos e de 100% em casos graves. Os dados fazem parte da segunda análise provisória de testes clínicos da fase 3. A primeira análise provisória foi feita em março deste ano e apresentou eficácia de 81%. A previsão é que os resultados de segurança e eficácia da análise final estejam disponíveis em junho. E ainda falando sobre a Anvisa, a agência autorizou o uso emergencial de um novo coquetel contra a Covid-19. Vamos ver. O coquetel da farmacêutica Eli Lilly combina 2 medicamentos com anticorpos de proteínas desenvolvidas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. No organismo, a substância tem a missão de impedir que esse vírus entre na célula e se multiplique. A combinação de 2 anticorpos monoclonais deve ser administrada apenas em casos leves de pacientes com mais de 12 anos de idade e que não necessitem de suporte de oxigênio. O novo coquetel não é recomendado para casos graves e nem é vendido em farmácias. A combinação só pode ser aplicada em hospitais, ambulatórios ou clínicas com prescrição médica. Antes do uso do medicamento, é preciso fazer um exame laboratorial que mostre que a pessoa está com o vírus e com até 10 dias do início dos sintomas. O objetivo do coquetel é de prevenir a hospitalização. O medicamento já está sendo usado nos Estados Unidos. O uso emergencial no Brasil foi aprovado por unanimidade pela Anvisa, mas a inclusão no Sistema Único de Saúde depende de aprovação do Ministério da Saúde. E nos destaques internacionais, adolescentes entre 12 e 15 anos já podem receber a vacina da Pfizer-BioNTech nos Estados Unidos. Para o presidente americano Joe Biden, a inclusão do grupo é mais um passo gigante na luta contra a pandemia. Ele também garante que a vacina é segura e eficaz para crianças entre 12 e 15 anos. A FDA, a agência americana que regula o setor de alimentos e remédios, deu a aprovação após revisar dados de testes clínicos feitos com cerca de 2.000 jovens. O imunizante e o número de doses administrados nos adolescentes são os mesmos dos adultos, por isso os jovens podem ir aos mesmos postos de vacinação. Os adolescentes tendem a desenvolver formas menos graves de Covid-19 do que pessoas mais velhas. Por este motivo, vaciná-los não havia sido uma prioridade até agora. Mas o grupo não é imune à infecção e pode ajudar a propagar o vírus na população em geral. E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde pediu que países ricos doem vacinas para a Covax, em vez de imunizar crianças contra a Covid-19.
A iniciativa COVAX é um programa criado pela OMS junto a entidades filantrópicas para ampliar a distribuição dos imunizantes para a Covid. O recado foi dado após alguns países como os Estados Unidos, o Canadá e os Emirados Árabes Unidos terem aprovado o uso da vacina Pfizer-BioNTech em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. Eu entendo porque alguns países querem vacinar suas crianças e adolescentes, mas agora eu peço que reconsiderem e, em vez disso, doem as vacinas. Tedros afirmou que alguns países mais pobres sequer têm doses suficientes para proteger seus profissionais de saúde. Segundo a OMS, apenas 0,3% das mais de 1 bilhão de vacinas distribuídas em todo o mundo foram aplicadas nos países de baixa renda. Na entrevista, o diretor da OMS também expressou preocupação com a Índia e destacou o impacto provocado pela pandemia até agora. COVID-19 has already cost more than 3.3 million lives. A Covid-19 já custou mais de 3,3 milhões de vidas e o segundo ano desta pandemia pode ser ainda mais mortal do que o primeiro. Salvar vidas com uma combinação de medidas de saúde pública e vacinação é a única maneira de sair da pandemia. E enquanto autoridades continuam a garantir que os Jogos Olímpicos podem ser realizados com segurança, a pressão sobre o evento e sobre o sistema hospitalar do Japão só aumentam. Autoridades japonesas ampliaram o estado de emergência já em vigor para conter a pandemia em 6 departamentos do país para mais 3 regiões devido ao aumento de contágios. Esta é a terceira vez em pouco mais de um ano que o Japão ativa a medida, ainda que restrições sejam mais leves do que os confinamentos estabelecidos em outras partes do mundo. 10 departamentos dos 47 no país estão sob medidas restritivas. Em termos relativos, o Japão não foi tão afetado pela pandemia como outros países. A Covid-19 provocou oficialmente pouco mais de 11 mil mortes, mas analistas alertam que o sistema hospitalar está sob forte pressão. Entendemos bem que os japoneses estão preocupados com as pessoas vindo ao Japão e com as variantes do vírus. Temos que criar uma bolha firme e implementar restrições necessárias para evitar pressionar o sistema médico. Ativistas contra a realização dos Jogos Olímpicos divulgaram nesta sexta-feira uma petição assinada por mais de 350 mil pessoas pelo cancelamento do evento. A iniciativa foi organizada no início de maio por Kenji Utsunomiya, advogado que já foi candidato a governador de Tóquio. Ele afirmou que o número de assinaturas reflete a opinião pública. Entre 60% e 70% da população é contra a celebração dos Jogos Olímpicos. E para encerrar, vamos falar mais sobre esporte. O brasileiro Neymar foi suspenso para a final da Copa da França na próxima quarta-feira contra o Mônaco. A punição foi anunciada hoje pela Comissão de Disciplina da Federação Francesa de Futebol. O camisa 10 recebeu um cartão amarelo na semifinal contra o Montpellier. A advertência revoga a suspensão condicional de uma partida que ele havia recebido no início de abril, depois de um cartão vermelho contra o Lille. O PSG tem a possibilidade de recorrer ao Comitê Nacional Olímpico e Esportivo francês, que pode suspender a decisão da federação. Se Neymar não disputar a final, vai ser um duro golpe para o time, que espera conquistar o título da Copa da França para salvar a temporada. O PSG está, de certa forma, acostumado a jogar sem Neymar, que ficou de fora da metade das partidas do time desde setembro. Em Montpellier, o brasileiro começou a partida no banco de reservas e entrou no final, mas mesmo assim recebeu um cartão amarelo depois de uma falta em Tej Savanier. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.